Continue adorando ao Senhor. Peça ao Senhor para cobrir você nessa noite. Diga para Ele assim: cobre com teu amor. Eu gosto muito dessa canção, porque essa canção é uma oração que fez parte da minha vida quando eu perdi a minha mãe. Sabe, Amanda? Foi profetizado um vale que eu iria passar. E essa canção fala sobre tempestade. Ela fala sobre tempestade, as tempestades da vida. E faltando 15 dias, mais ou menos, para minha mãe falecer, foi profetizado em uma igreja que eu estava. Diziam assim, o profeta do Senhor disse assim: alguém aqui vai passar por uma tempestade muito grande. Não demorou muitos dias. Deus tomou minha mãe para Ele. E eu estava muito triste, porque não é fácil. Tinha umas 2 semanas que minha mãe já tinha ido, eu estava em depressão, sentada. Meu filho falou comigo assim: mãe, vamos cantar. E sabe quando você está cantando só com a alma, que a voz quase não sai? Eu comecei a cantar essa canção. E Deus me trouxe à memória tudo que aquele profeta tinha falado sobre as tempestades que eu iria passar. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor, Ele sustenta. Muitas vezes temos que passar por vales sombrios, vales difíceis, mas o Senhor está sempre nos sustentando com a destra dele. Amém? O Senhor está sempre nos segurando com mão forte. E é por isso que eu estou aqui neste momento, porque o Senhor me sustentou. E é por isso que você está aqui nesta noite. Por isso quero te convidar para fazer desse hino a sua oração. Eu não sei se você está passando por alguma tempestade, eu não sei como está a sua vida, mas cante esse hino com a sua alma neste momento. Amém?
Nele você pode descansar, porque é Ele que te segura nos braços quando você precisa. Quando você está passando por momentos difíceis, quando você acha que não tem jeito, aí Ele vem e te carrega no colo. E aí você pode descansar, porque está nos braços de um Pai seguro, de um Pai de amor. Aleluia! Glória a Deus. Chegou o momento de você ofertar a casa do Senhor. Pedir para o nosso irmão Eli estar fazendo essa oração, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você terá a oportunidade de ofertar. Amém? Deus maravilhoso, aleluia. Senhor, te peço essa noite que o Senhor possa abençoar o teu povo na tua casa. Cada dizimista ofertante da tua casa, o Senhor venha abençoar essa noite em nome de Jesus. Prospera na vida do teu povo em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir portas onde não importa. Em nome de Jesus, faça um milagre na vida de cada um de nós essa noite. Que cada oferta venha ser feita de coração essa noite. Em nome de Jesus, que possamos dar o melhor para ti essa noite, em nome de Jesus. Abençoa a igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É tão lindo o cuidado de Deus para conosco.
roupa para ele. E Deus, ele chega com tanto cuidado, com tanto carinho e fala assim: Adão, onde você está? E Adão fala assim: eu me escondi. Adão se escondeu por causa do pecado, porque ele tinha feito algo errado. Eu me escondi. E aí o que é que Deus faz? É lindo o que Deus faz. Roupas para o homem. Deus vai lá com tanto carinho, providencia roupas para o homem. Mesmo o homem tendo pecado, o Senhor ainda assim, Ele cuidou daquele momento ali. Ele continua cuidando. Deus, Ele sempre cuida de nós. Nos mínimos detalhes, o Senhor continua cuidando de nós. Eu acho lindo o cuidado do Senhor para conosco, nos nossos momentos tristes, nos nossos momentos até que fazemos algo de errado contra o Senhor, mas o Senhor está ali sempre nos alertando. É errado, mas eu estou cuidando. Você está errado, mas eu estou cuidando de você. Amém? Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que eu vá, ao teu lado, para te guiar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos, já para ganharmos tempo, abrir a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Atos. Nós estamos no capítulo de número 19 do livro de Atos. Quarta-feira passada nós já havíamos começado no capítulo 19 e aprendemos algumas coisas aqui que o apóstolo Paulo vivenciou em Éfeso. Nós vamos dar sequência de onde nós havíamos parado aqui. Glória a Deus. Vamos orar antes de nós começarmos. Pai querido, muito obrigado por esta noite, por cada vida aqui presente, para aqueles que também estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. A tua palavra, ó Deus, venha trazer entendimento a todos nós aqui, e que o Senhor venha estar direcionando, ó Pai, todos os nossos atos, e que a tua presença seja real no nosso meio, como já tem sido percebido através dos louvores, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Capítulo 19 de Atos, como nós também falamos aqui no domingo, dando uma relembrada naquilo que nós já havíamos falado, aprendido aqui na quarta-feira. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos nos dá exatamente esse entendimento acerca também da carta aos Efésios, porque aqui o apóstolo Paulo está em Éfeso.
e por ter passado por Éfeso, ele não só ouviu falar como que as coisas aconteciam lá, mas ele vivenciou isso. Ficou cerca de 2 anos, quase 2 anos e meio aqui em Éfeso, e foi o suficiente para ele perceber todo aquele ambiente, e pregando a palavra, ensinando e lutando com forças espirituais, devido a tudo aquilo que era presente naquela região. Depois, quando ele está preso em Roma, ele escreve a carta aos Efésios, aos irmãos da igreja de Éfeso, fazendo todo este entendimento acerca de tudo aquilo que era real naquele ambiente. No capítulo 18, ele estava em Corinto. Também foi esta passagem dele na cidade de Corinto que ele percebeu, ele vivenciou aquele contexto, e possivelmente quando ele estava em Éfeso, ele escreve a carta aos Coríntios. E há uma ligação muito forte, de forma que quando você lê as cartas de Paulo à igreja de Corinto, você, se faz necessário, você dar uma lida aqui no capítulo 18, porque foi quando ele esteve lá que ele vivenciou a situação dessa cidade, de forma que ele escreve essa carta. E também quando lê Efésios capítulo 19, que foi aqui a sua referência. E nós vimos Paulo em Éfeso enfrentando grandes dificuldades. E a primordial era que nessa cidade havia muito ocultismo, bruxaria, magia negra. As pessoas estavam, todas elas, envolvidas, ou a maioria delas envolvida em alguma coisa deste nível. E tanto que na carta aos Efésios ele explica bem isso, sobre a luta espiritual. Ele vai dando detalhes de como proceder, de como apossarmos da nossa armadura espiritual para enfrentarmos, porque a nossa luta, na verdade, ela não se limita e não pode ser só na carne. Ela não pode ser na carne contra mim mesmo, porque nós já entregamos a vida para Cristo, e essa carne, ela necessita ficar mortificada, como também não pode ser contra a carne, contra o semelhante, contra o outro. Nosso inimigo não é o nosso semelhante. Às vezes as pessoas têm muito disso, de achar que o fulano de tal é o inimigo dele. Não é isso, ele é o seu semelhante. O inimigo é aquele que por detrás muitas vezes usa pessoas para poder estarem fazendo algumas situações. Então essa passagem que ele esteve aqui em Éfeso, ele pôde vivenciar milagres extraordinários, como também uma luta acirrada aqui no mundo espiritual. Luta essa que eu quero ler aqui do versículo 11 em diante. Nós já vimos, na verdade nós paramos aqui no versículo 20 e alguma coisa, no versículo 20, 22 nós paramos, mas nós vamos ler aqui do versículo 11, para você dar uma relembrada, para você também situar naquilo que nós estamos dizendo. Todo mundo com a Bíblia aberta aí, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Observa que isto aqui não é base para ninguém sair fazendo isso, pegar o lenço e sair distribuindo, ou como se isto fosse uma base para poder curar pessoas. Aqui é um caso específico, em um lugar
onde as pessoas também estavam muito opressas por espíritos malignos, e a quantidade era muita, que não dava também conta do apóstolo Paulo ir em vários lugares, e de forma que esse meio aqui foi utilizado, né? E os espíritos iam saindo, as pessoas iam ficando libertas, consequentemente curadas, porque muitas das enfermidades eram por causa das possessões malignas, eram por causa dos espíritos malignos que estavam ali. E também a crença daquela cidade estava muito voltada para isso, para coisas, para pontos de contatos. Mas você observa que em nenhum outro lugar o apóstolo Paulo utilizou, ou continuou fazendo isso. Foi um local específico, e não serve de base para a gente começar a fazer isso, como muitas vezes vê, está na Bíblia. Não é porque está na Bíblia que é para agora, que é para você sair fazendo. Tem muitas coisas que está aqui na Bíblia que não é para ser feita mais, que não dá para você, por exemplo, viver olho por olho, dente por dente. Todo mundo vai ficar cego e banguelo, não dá. Aquilo foi um momento, passou, de forma que também alguns aplicativos que o apóstolo Paulo usou foi circunstancial, foi um momento, como por exemplo em Corinto, orientar as mulheres a colocarem véu. Não é para viver isso hoje, foi uma situação específica naquele momento, como várias outras situações momentâneas. Mas às vezes as pessoas querem pegar sem contexto, sem base, e sair utilizando e dizer, está na Bíblia, então tem que fazer. Não é bem assim. O princípio da Bíblia não é isso. Você tem que entender o princípio da verdade, não a literalidade, ou do jeitinho que está. Versículo 13: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo, olha, alguns judeus, vendo a atuação de Deus na vida do apóstolo Paulo, também acharam que podiam invocar o nome do Senhor sem ter compromisso com ele, usando o nome do Senhor e usando o nome de Paulo, para poder, de uma certa forma também, mostrar que eles tinham autoridade e poder para poder fazer isso, e não concentravam apenas em Paulo. Mas olha que coisa interessante que aconteceu. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Se você não tiver compromisso com Deus, não adianta você orar na fé da sua mãe, na fé do seu pai, na fé do seu esposo, ou no nome, não adianta. A quem o meu esposo, a quem o meu tio, a quem o pastor, não é compromisso, é individual. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E possivelmente isso também havia se tornado uma prática comum, e em alguns casos estava dando certo, porque nem tudo também é possessão maligna, como nós vemos por aí hoje. Tem muita coisa que é indução, tem muita coisa que as pessoas induzem a outra já de mente fraca, e fala que é espírito maligno, enfim. Nós estamos vendo uma enxurrada disso aí, não é da agora. Só que teve um determinado momento aqui, um dia específico, que eles foram tentar fazer isso, só que o caldo engrossou por lá deles. Olha, um dia o espírito maligno lhes respondeu, aqui era o demônio mesmo. Opa, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Para você entender que até os demônios eles obedecem
essa autoridade do nome de Jesus. Eles entendem o que é autoridade. Se você tem, tem. Se você não tem, você não tem. Não adianta você usar o nome, né, como se o nome validasse tudo, independentemente de quem está usando o nome. O demônio diz para ele: opa, peraí, eu conheço esse Jesus aí, sei quem é Paulo, mas vocês nunca ouviram falar. Então o demoniado saltou sobre eles e os dominou, escapando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O demônio pegou aqueles homens, rasgou as roupas deles, eles saíram pelados, correndo. Imagina a cena, né? Alguém vai, e na verdade, irmãos, isso aqui também era uma espécie de comércio. Era uma espécie de comércio. Não, eu vou lá e vou expulsar aqueles demônios que estão lá na sua casa. Então muita coisa não era demônio, coisa nenhuma. Era indução, né? Era projeção da própria mente, porque o ser humano também tem medo, né? Essa falta de intimidade com Deus gera vida sem experiências com Deus. Então tudo é demônio, tudo é espiritual, e aí também é fácil de ser enganados. Então havia também essas pessoas que estavam ganhando dinheiro com isso. Este era o contexto, que não, os caçadores de demônios, os caças fantasmas, e que nós vimos, né, em filmes aí, que estava acontecendo aqui, os caças fantasmas, os caças demônios. Então as pessoas eram chamadas para poder ir, para poder pregar, para poder expulsar o demônio. Como eu falei, a 99% não era demônio coisa nenhuma, assim como muitas pessoas atribuem coisas ao diabo hoje, que também não é, né? É carnalidade, é a vida dela, é ela, mas é muito fácil transferir a responsabilidade dela, né, para o diabo, porque aí ela se isenta. E eles iam, eram chamados, pagos para isso, eles iam e faziam aquela festa, né, e como o espetáculo que a gente vê por aí acontecendo. Só que teve um dia que o negócio era demônio mesmo. E quando é demônio mesmo, não sai de forma alguma, né? Se não tiver a autoridade de Jesus, não adianta simplesmente usar o nome de Jesus. E aqueles foram envergonhados, saíram correndo nus. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram-se seus livros e os queimaram publicamente. Livros caríssimos, livros ensinando sobre o ocultismo, ensinando sobre bruxaria, sobre tudo que envolve aí as coisas malignas espirituais. Então muitos deles estavam agora possuídos de um temor muito grande, que eles começaram agora a vir a confessar as suas más obras, e a conversão estava acontecendo de tal forma que a mudança estava sendo também radical, porque se não tiver mudança radical, não teve conversão. Porque a conversão, irmãos, era uma mudança radical. Eu sei que depois dessa mudança radical, o processo de crescimento espiritual de cada um, ele pode ser diferente. Mas a mudança na conversão, ela é radical. Porque o próprio nome já está dizendo, conversão, você está indo para uma direção, você volta, você faz uma conversão. E aqui especificamente, eles estavam agora confessando os seus erros, as suas más obras,
e pegando aquilo que era de valor, grande número dos que tinham praticado o ocultismo, reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Olha, a conversão me faz também declarar publicamente: eu converti, mas não tem uma mudança radical na sua vida. Eu também tenho vergonha de falar que eu converti. O que entra, irmãos, é uma transformação genuína e pura, aonde a vida do convertido agora passa a ter sentido. E quem tem sentido na existência, quem toma posse desse sentido de vida, ele não consegue ocultar-se. Como Jesus disse, que é como uma candeia, ninguém acende para esconder. Não tem como, é notório, é automático. Isso faz parte, isso evidencia que houve a conversão e houve a transformação. Conversão que não gera mudanças de atitudes tem que ser revista. Aqui eles pegaram seus livros caríssimos, porque naquela época livros era muito caro, não tínhamos toda essa disponibilidade que nós temos, e eles começaram a queimar isso em praça pública. E o texto fala: calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor, muitos se difundiam e se fortaleciam. Muitos se difundiam e se fortaleciam. Então, aqui fez questão de registrar, Lucas, que escreveu Atos, né? Fez questão de registrar até o valor daquilo que estava sendo agora queimado. 50.000 dracmas, como nós falamos aqui, uma dracma era basicamente um dia do trabalhador. Então, o prejuízo aqui, se a gente colocar 50.000 dracmas, relativo aí a, talvez, baseado no salário mínimo de R$30, 30 e alguma coisa por dia que o trabalhador ganha, arredonda para 30, mais de R$1,5 milhão. Isso causou um enorme prejuízo naquela região. E esse prejuízo financeiro, somado com outros prejuízos também que foram acontecendo, por causa das conversões, por causa do evangelho que estava entrando nas vidas e transformando-as, começou também a persegui-los, querendo expulsá-los dali. Versículo 21. Depois destas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. E passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Ele permaneceu, ele enviou os 2, mas ele ficou. E aí nós vamos para o versículo 23. Até aqui, irmãos, tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Pode falar, pode perguntar, baseado no que nós já falamos até aqui, para a gente poder dar prosseguimento aqui no versículo número 23. Pastor, como assim? Tem muitas pessoas que... Como assim essa questão de expulsar demônios? Talvez a dúvida é essa. Se não for, eu vou partir para frente. Porque nós estamos vendo isso, né? É muito teatro, né? Para pouca verdade. Porque isso impressiona. Para você ver que isso dá lucro também. Só que isso não é da agora. Você está percebendo aqui. Já aqui em Éfeso, a origem disso tudo, como isso já estava acontecendo
E o que nós estamos vendo, na verdade, é só cópia daquilo que já existiu, né? Que deu certo, que deu muito lucro, que dá muito lucro, e demônio, né? Tendo primazia, e mais se fala no diabo do que em Deus, porque isso causa medo, isso aprisiona mentes, porque aquilo que as pessoas não têm confiança, né, para ter discernimento do que é de Deus e do que não é, na dúvida todo mundo fica aprisionado, fica com medo, e aí na usa até versículo para dizer, não posso julgar. Mas na verdade é mais para poder se autodefender da sua talvez covardia ou falta de discernimento daquilo que está vendo. Não é assim? A gente precisa de analisar tudo, e tudo aquilo que não passar pela luz da palavra é descartável, independentemente de quem seja, tem que ser descartado, porque não serve de forma nenhuma. Vamos lá, versículo 23. Agora que ninguém quis perguntar nada. Pastor. Aí, ó. Fala, Rogério. Mateus 7, tem uma passagem que Jesus falou que muitos não entrarão no reino do céu. Né? Certo. Aí ele fala que. Deixa eu ler rápido. Pode ler. Em teu nome, expulsei demônios. Ele fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos pedirão naquele dia, Senhor, não profetizamos, nós e demônios, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos maravilhas. Então, eu lhe direi imediatamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estou falando aqui que eles expulsaram demônios, curaram, faziam maravilhas. Aí já com 19 de Atos, aqueles demônios lá, eles falaram, eu conhecia Paulo, conhecia Jesus. Aí eles não conheciam eles. Entendi. Esse, porque lá Jesus não falou lá, expulsava demônio, Elias, ele já não pôde expulsar aquele demônio para lá. A verdade é que no livro de Atos nós vemos a descida do Espírito Santo, e aqui como que eles estavam brincando até mesmo com essa presença gloriosa do Espírito Santo, que era algo muito puro, muito genuíno, né? Já quando Jesus fala aquilo ali em Mateus, ele está falando exclusivamente que isto acontecia ali ou estava acontecendo, até porque Jesus estava sendo rejeitado, então ninguém estava usando o nome de Jesus ali para expulsar as coisas ali, não. Mas ele está falando de algo para frente mesmo, está falando de algo para o futuro mesmo, né? Como nós estamos vendo também muitas pessoas que têm dons espirituais, mas que dons também não são evidências de salvação, de que vai entrar no céu, né? Porque a pessoa ela recebe um dom da parte de Deus, a palavra nos fala que o dom ele também é irrevogável, né? Deus dá os dons, distribui os dons, e ele é irrevogável, independentemente até mesmo da pessoa, da continuidade da pessoa ou não. E só que as pessoas elas aprendem muito nisso. Fulano está sendo usado. Será que está sendo aprovado? Porque a questão de Mateus aí, 7 é isso. É usado, mas não vai ser aprovado por Deus. Já aí uma coisa mais específica de dons espirituais. Aqui em Éfeso já era nem questão de dons mesmo, era algo bem avacalhado mesmo, com interesses, né, financeiros, porque tudo que envolve Éfeso
tinha esse interesse financeiro baseado na idolatria. Nós vamos ver no versículo 23 aqui, mais também sobre isso, do que era feito, dos deuses que eram feitos, o prejuízo que estava causando. Então havia uma avacalhação generalizada, e algo que estava acontecendo de muito puro e genuíno ali através da vida do apóstolo Paulo. Até pelo tempo que ele ficou, mais de 2 anos ali, as pessoas começaram agora a ver aquilo como uma fonte de lucro, e começaram do nada, pessoas que não tenham aí um compromisso, vamos dizer assim, mas opa, está certo. Hoje a gente vê muitas pessoas aí se intitulando pastor que não tem. Ele se titula pastor e acabou, e faz um curso por aí e vai. E tem muitos lugares, ainda muitas denominações, que se a pessoa souber, tiver uma boa oratória e souber, né, seguir fielmente o que o seu líder faz, não olha se tem chamado, se tem nada, já está ali para aquilo ali e vai de ralo, né? Mas quando Jesus fala sobre aquilo ali, falando de uma forma mais para o futuro, né, de pessoas que realmente foram possuidores de dons espirituais, mas que não foram aprovadas por causa, né, do intento do coração, enfim. Mas aqui já no livro de Atos, eram pessoas realmente que estavam simplesmente copiando, vendo a pureza, vendo a forma de como Deus estava fazendo ali, como fonte de lucro, só como fonte de lucro para poder ir, né, e ter o seu lucro ali financeiro. Só que aí deparou com uma situação bem inusitada, né? Realmente era demônio. E mostra muito também da condição do ser humano sobre o medo que o cerca, né, da questão da espiritualidade. Como eu falei, por não ter discernimento, as pessoas tudo atribuem ao demônio. Então, mostra como que o ser humano ele é frágil, como ele é medroso, por não ter discernimento. Então tudo é demônio, então vou chamar os... Lá eu conheço agora a família Cefas, né? A família Cefas expulsa o demônio, então vamos lá contratar. Aquilo era contratado, era pago para fazer isso. E as coisas de Deus não é assim. Pagou para poder ir lá fazer uma oração, para poder expulsar o demônio. Tem outros interesses, né, por detrás. Então, assim, nós precisamos também de ter, né, aproveitando na sua fala, tomarmos cuidado com isso, porque, irmãos, nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Existem 2 extremos, onde a pessoa atribui tudo ao diabo, e também tem aqueles que também que não acreditam em nada. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Só que muito daquilo que a gente vivencia e vê por aí são obras da carne mesmo, não é demônio. Mas deu para poder entender aí a questão de Jesus lá falando, mais voltada para dons, pessoas que são usadas, mas não são aprovadas. Isso fica também um alerta para nós, porque nem tudo que dá certo significa que esteja certo. Nem tudo que dá certo significa que seja certo diante de Deus. Não é porque está sendo usado que vai ser aprovado. Então tem que saber fazer essa diferenciação, porque a gente não conhece, a Bíblia nos orienta, que conhece a árvore pelo fruto, isso? O fruto. Isso mesmo, a árvore o fruto pela árvore, não pelos dons. E hoje, não só hoje, mas desde sempre, as pessoas se encantam muito com os dons. Se tiver dom, quer nem saber se produz frutos. Não sabe se a pessoa, como que a pessoa é, se é uma pessoa realmente com uma boa índole, se dá testemunho, não quer nem saber. Quer saber que tem um dom de curar, aí faz a fila para entrar no dom. Tem um dom, né, de profetizar, ele recebe tudo quanto há, mas não sabe nada e não quer saber. Então fique para nós também um alerta nesse sentido. Pastor, só uma dúvida que eu tenho para você esclarecer. Nós estamos estudando o livro de Atos, da igreja primitiva. O mover do Espírito Santo se pode notar
ele era mais notável. Nos dias de hoje, o Espírito Santo é um só, é o mesmo. Por que ele não está assim, mais, sendo mais como na igreja primitiva, a expansão do Evangelho? A gente pode observar também a necessidade inicial, né? Mas é por falta mesmo por causa de nós mesmo. Nós temos hoje muita coisa que nos tira esse tempo de comunhão com Deus, né? De visão mesmo de reino. Aqui, por exemplo, no livro de Atos, a tônica aqui era a perseguição, né? Eles estavam sendo perseguidos, e quanto mais perseguidos, mais próximos, né? Assim ficamos de Deus. Quanto mais passamos algo, né, terrível, perseguição, mais nos aproximamos de Deus. Então hoje está tudo muito. E não só, aqui no início aqui, nós estamos falando aqui, poderes extraordinários, curas, milagres, né? Tudo isso, como eu falei, baseado nesse contexto de perseguição. Depois que parou a perseguição, né, que aí entrou a institucionalização, que foi aí a Constantino supostamente convertendo, o que estava perseguindo os irmãos, agora se diz convertido, a perseguição já não existe, consequentemente muita coisa foi aceita, né? Por causa daquele que estava agora de Constantino, o imperador, ele converteu ao cristianismo, então ele converteu, parou a perseguição e trouxe muita coisa de idolatria para dentro e foi ficando, né, aquilo que nós conhecemos um pouco da história. E aí foi acabando também. Foi entrando muitas coisas foram ocupando, a prioridade já não era mais, né, a busca, né, do reino. Agora, também lembrando que foi necessário, porque também é o nascedor da igreja, é o início de todas as coisas ali, né? Então também foi necessário. Agora, existe sim, né, em lugares diferentes, específicos, aonde tem pessoas que estão realmente nessa busca, pessoas que estão nessa sinceridade, que estão sendo usadas por Deus, milagres acontecendo. Agora, muitos milagres também que aconteciam aqui eram milagres que hoje, por exemplo, nós temos medicamentos que resolvem. Aqui também é uma escassez de muita coisa. Quando você vê a quantidade de milagres também, porque era o início de muita coisa, né? Coisas que não tinha na época recurso, hoje tem recurso. Então, você vai, por exemplo, no continente africano, você vai ver em alguns lugares lá como a escassez e a pobreza é muito grande e não tem às vezes saneamento, não tem nada. Você vai ver muitos milagres acontecendo para lá, né? Especificamente ali, porque também não tem recurso, não tem condições. E o que tem é fé, o que tem é vida mesmo, com fé diante de Deus, e Deus operando milagres. Agora, a gente pode viver uma vida assim? Sim, também tem como viver uma vida desfrutando dessa intimidade com o Senhor. Agora, eu preciso reconhecer milagres na minha vida, não especificamente uma coisa acontecendo fora dos padrões, extraordinariamente. Eu preciso também de reconhecer que o ambiente que eu estou é um ambiente de milagres. Você está com saúde, é um ambiente de prosperidade, de milagres, coisas acontecendo à sua volta, coisas pequenas, né? Mas que às vezes nós deixamos passar desapercebidos e não reconhecemos como sendo a atuação de Deus na nossa vida, nos cercando, nos protegendo, nos livrando. Então também tem todo um contexto, não só da questão espiritual, mas também do mundo que nós estamos vivendo no modo geral. No modo geral. Reconhecer, irmãos, igual por exemplo, às vezes você não tem, eu tenho testemunhos de uma tia minha lá na roça, não tinha recurso nenhum, não tinha nada, e passando um mal ali, sem saber a origem, nada, e orar e Deus curar, né?
enfim. Mas hoje você passa mal aqui, você tem um remédio, você toma um remédio que também te resolve o problema, que era só algo momentâneo. Não é assim? E não deixa de ser um milagre, por quê? Porque foi Deus também que deu essa inteligência ao homem. O que a gente não pode entrar por esse extremismo de achar, não, agora tudo vai ser através da oração. Então eu vou orar, Deus vai me curar, Deus vai me... Você vai ficar lá, e Deus vai mandando os recursos, Deus vai usando uma bênção. Não, eu quero que o anjo desça aqui e eu quero ver. Aí você vai, sabe, rejeitando aquilo que está disponível também, e que é milagre também. A pessoa, ela passar ou ter uma doença, ou passar um mal, e conseguir ter recuperado aquilo ali, é um milagre, mesmo que foi por intervenção, né, de remédios, de médicos, não deixou de ser milagre, não. Até porque tem aqueles que têm todo o recurso e morrem, tem todo o remédio disponível, e mesmo assim morrem. Então também é saber reconhecer, né, muitas coisas que estão à nossa volta e que às vezes a gente passa desapercebido e não reconhece, né? Pode falar. Não está falando isso de milagres, acontece. Aqui, há um tempo atrás, quando tinha ainda carne na mesa, me manda um desespero muito grande como suprir o problema de risco, estava a fazer transplante, aquela coisa toda. E aí tinha uma irmã aqui orando e ela falou comigo assim, minha irmã veio lá para a cruz aqui na cabeça. E uma irmã que estava me visitando falou assim, nós estávamos muito desesperados, eu e minha irmã. Deus usou aquela irmã para falar assim, Deus está entrando com providência nessa causa. E aí nós começamos a orar, pedir ao Senhor que intervisse naquela situação. Meu cunhado fez exames, não deu certo para doar. A minha irmã fez o exame, não deu certo para doar. Aí cataram com o assunto. Demorou um tempo, meu outro sobrinho falou assim, eu vou fazer o exame. Meu sobrinho disse assim, não deixa, já estava assim esgotado, né, porque tinha dado errado, não deixa, eu vou fazer os exames. Aí, meu sobrinho aceitou, ele estava na rodoviária para fazer a primeira viagem, para fazer os primeiros exames. A oração dele para o Senhor foi o seguinte, Senhor, se tiver que dar errado, faça com que dê errado agora do início, para mim não alimentar a esperança. Beleza, foi, começou a fazer os exames e nós começamos a orar. Inclusive eu pedi oração aqui, pedi oração no grupo, Filhos da Luz, começamos a orar. E a minha oração para o Senhor é o seguinte, Senhor, se for da tua vontade, abra os caminhos para que dê certo. Foi tudo direitinho, Deus foi abrir os caminhos. A minha irmã tirou foto dos dois do mesmo quarto. Foi um milagre do Senhor, Deus realizou um milagre para que tudo desse certo e que fizesse o transplante. Tudo deu certo, correu tudo direitinho, com a providência do Senhor. E já tem uns 2 anos que ele está transplantado, vivendo uma vida normal. O que é isso? Milagre de Deus. Então a gente vive assim. Sim. Se a gente for lembrarmos aqui, né, de testemunhos aqui mesmo na igreja, né, de pessoas na sua própria vida, na minha vida também, acontecem milagres e milagres. A questão é que às vezes a gente idealiza, né, como a gente vê que vai lendo o livro de Atos e põe na cabeça que milagre é uma determinada forma. O simples fato de você às vezes entrar aqui sem perspectiva nenhuma, coração angustiado e ansiedade, e sair depois do culto aliviado, sabe, com outras realidades aqui dentro, com esperança, com fé, isso é um milagre da parte de Deus, porque foi a atuação do Espírito Santo. Então, quanto maior também a necessidade, mais nós vamos ver, né? Mais nós vamos ver as coisas acontecendo. Então também é de acordo com as necessidades. Agora, existe propósito de Deus específico também. Nem tudo é para cura, nem tudo é para, né, para permanecer vivo, nem tudo é para isso. O próprio Jesus, ele falando que muitas coisas deixaram de acontecer, né, por causa da região, do local,
para você ver que o contexto influencia as pessoas em si, a forma de fé também das pessoas, muitas coisas, muitos milagres deixaram de serem realizados. Então não é especificamente, olha, não foi especificamente por causa de Jesus, mas também por causa da ambiência, do que estava acontecendo à sua volta ali. Porque, irmãos, milagre o nome já diz milagre, não se explica, é fé. Como explicar? É fé. Então isso também vai muito da individualidade também, de cada um, né? Da experiência de cada um com Deus. Então é muito a ver com fé. Pode falar, irmão. Eu lembro, aí alguns irmãos aqui que estavam no dia, lembram também, que quando eu estava cuidando do meu pai, rompeu dentro de mim, o músculo da barriga lá dentro, e estava vazando sangue, né? Por dentro da minha barriga eu precisava de uma cirurgia, fez ultrassom, constatou, e aí eu fiquei orando a Deus e estava preparando tudo para mim passar uma cirurgia, e meu pai precisava de mim. Eu cuidando do meu pai, igual você falou, é um momento, um tempo, e eu precisava daquele milagre. E eu orei ao Senhor para me dar esse milagre, não precisar fazer cirurgia, e fui fazer um outro ultrassom para entregar para a cirurgia, os dois ultrassom. E aí Deus tinha, de uma noite por dia, deu orar, Deus não selou tudo, parou o sangramento e estava tudo fechado, como se nunca tivesse rompido. O senhor está lembrado, né? Eu fiz os dois exames aqui, testemunhei, então Deus me deu um milagre. Eu tive fé que Deus ia me curar ali, que eu não ia precisar fazer aquela cirurgia, e o Senhor promoveu um milagre naquele dia. E eu tenho ainda outro milagre que eu era para me contar, e eu não contei, porque o senhor lembra que eu infartei, que eu tive um problema aqui no coração, que deu uns 2 exames problema, e eu fiz os outros exames, tudo para poder fazer tratamento, e o médico falou que pelos exames não tem mais nada, meu coração está ótimo. Então, é outro milagre. Sim, sim. É mais a nossa capacidade de reconhecer e perceber. Tá? Aquilo lá que está acontecendo a todo momento está. O fato de nós estarmos aqui, né? Quantas pessoas você passou por elas e sabe lá se estão com Covid ou não, quantas outras conhecidas que foram, né? Morreram. O fato de você também está intacto aí também, não só disso, de outras coisas, de livramentos da parte de Deus, é milagre da parte do Senhor. Vamos seguir aqui o versículo 23, falando sobre um tumulto que houve aqui em Éfeso, por causa da libertação e por causa da pregação do Evangelho, o efeito que ela estava causando aqui nas pessoas. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho é a designação para aqueles que estavam se convertendo, né? Os crentes, por causa dos crentes. Vamos dizer assim para você entender. Então houve um tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, da Diana, e que dava muito lucro aos artífices, reuniam-se com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa cidade, e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Então eles ganhavam dinheiro fazendo, né, essas miniaturas de deuses da Diana, que era a deusa deles ali, onde eles cultuavam uma grande deusa. E o que eles fizeram? Reuniram aqui os trabalhadores, olha, este homem está vindo aqui com essa conversa de evangelho, as pessoas estão mudando de vida, estão largando, não estão mais comprando, não estão mais acreditando nesse trem, e aí o lucro, né, não está tendo mais lucro. O que nós vamos fazer? Para você ver que o evangelho ele mexe com a estrutura também aqui financeira de uma região. Os livros já haviam sido queimados
Agora as pessoas estavam deixando de comprar, de acreditar nesses deuses aqui que eram feitos por mãos de homens. Olha, e esses, versículo 26, e então, vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Olha, ele teve uma perspicácia maligna de cruzar, né, sobre a deusa Diana. Olha, ela vai cair em descrédito, mas tudo isso por causa do lucro, por causa, né, do prejuízo financeiro. Então ele usa desse artifício para juntar as pessoas, os trabalhadores ali, para poder levantar contra Paulo, né, contra Paulo estava pregando o evangelho e as pessoas estavam se convertendo. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo que ele não arriscasse a ir ao teatro. Paulo queria ir ao teatro para poder se explicar, mas a multidão estava tão frenética, tão decidida e tão raivosa, que possivelmente eles iriam, né, machucar, ia acontecer alguma coisa. E aí os discípulos disseram: Paulo, fica aqui, não vá. E Paulo não saiu dando um de herói: não, eu estou pregando a palavra, então eu tenho que ir, como a gente vê em muitos casos aí, né? Eu não posso deixar de pregar, eu não posso fechar a igreja por causa do Covid, muita bobeira que a gente viu ali. O Paulo ficou. Até Jesus teve momentos que ele deixou de ir porque, né, eles queriam pegar ele antes do tempo. Não, fica aqui, ele ficou, não foi, porque tem que ter sabedoria também, né? Você está pregando um evangelho que é poderoso e você vai passando por cima da razão, da racionalidade, né? Não estou peito nem de aço, não, né? Então, ou seja, ele ficou. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava acontecendo ali, como sempre. A multidão muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, mas está ali no oba-oba e está ali junto naquele movimento. O que está acontecendo? Não sei, nós estamos aqui, porque o povo gosta também disso, né? O povo gosta disso, o povo é curioso. Acontece um acidente na rua ali, larga até a panela no fogo lá, e sai, deixa queimar a comida, e para o carro, e para não sei o que, e vai, e daí, aí começa os burburinhos, né? Eu acho que aconteceu isso. Aí o outro já ouviu: não aconteceu, foi aquilo que falou. Não, fulano saiu dali, e começa aquela confusão, e ninguém sabe nada, que mude curioso ali, e a multidão estava assim, estava só reunindo ali, estava um montinho ali, também enrolado, e pronto. A maioria dos que estavam ali não sabiam o que estava acontecendo, mas estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. É esse aqui que é o causador do tumulto, eles sentaram com eles. Quando os judeus empurraram para a frente, ele fez o sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo.
Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz, durante cerca de 2 horas: grande é a Diana, né, Ártemis dos Efésios, grande é a deusa que nossa, dos Efésios. Ele queria só se explicar, não deu nem chance. Aí o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Eles criam que a imagem, né, dessa deusa caiu do céu. Quem que não sabe aqui que essa cidade é a guardiã dela? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram este homem aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Vocês não nem sabendo o que está acontecendo. Estão indo com todo mundo, com a maioria, estão apontando culpados, mas nem sabem qual é o real motivo. Eles não fizeram nada. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa, Demétrio é um demoniado lá do Orives, lá que começou o trem. Se eles têm alguma queixa de sua profissão, tem alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há precônsules, eles que apresentem as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Por que o medo do tumulto aqui? Porque eles poderiam perder o domínio ali desta região. Roma poderia assumir e colocar a lei marcial ali e acabou. Vocês não têm mais o controle, vocês perderam o controle, agora vai ser tudo dirigido por nós aqui mesmo. Então chegou aqui o escrivão da cidade e apagou a fogueira. Olha, está tudo errado, não é assim que age. A Deus é nossa, vamos dizer assim, né? Ninguém vai tirar isso de nós e tal. Estão acusando essas pessoas aí que os tribunais estão abertos. Fulano que tem uma queixa, vai lá e apresenta nos tribunais e prova o que está dizendo, né? Como acontece muito também hoje, somente no Brasil, né? Se alguém levanta um falso contra você, ele fala de você, em vez de ele ter que provar que aquilo é verdade que está falando, não. É quem foi o ofendido tem que provar que é mentira o que está sendo dito, né? A pessoa inocente tem que provar a inocência dele e não o contrário. Então aqui eles estavam todos eles alvoroçados e querendo brigar, mas na verdade é porque mexeu com o Mamon. E quando mexe com o Mamon, que é o Deus do dinheiro, né, os capetas começam a manifestar tudo. É por isso que Jesus disse que não dá para servir 2 senhores. Enquanto as pessoas estão aí achando, né, com medo do diabo em si, mas estão muitas vezes envolvidas, presas e amarradas nas coisas financeiras, nas coisas deste mundo, e entendendo que Jesus disse isso sobre um amor, não dá para servir 2 senhores. Como aqui mexeu, né, justamente nessa área, eles começaram, não, o prejuízo está acontecendo, não querem saber se está havendo mudanças nas pessoas, se elas estão melhorando, né, se elas estão deixando de fazer coisa errada. Não, está mexendo com o bolso, está mexendo com o lucro. Outrora nós temos que acabar com estes homens aí. Então, para você entender um pouquinho do que era a cidade de Éfeso, tinha a sua deusa própria, né? Tinha estes que viviam no ocultismo. Então, quando você lê lá em Efésios, aí você vai ver, né? Você vai fazer essa conexão e você vai ver por que Paulo trabalha muito a questão espiritual ali na carta aos Efésios.
E ele fala no final: finalmente, irmãos, revestidos de toda a armadura de Deus, para estares firmes, para enfrentar no dia mau. Ele vai falando sobre a armadura, vai falando de coisas espirituais. Ele começa dizendo aonde nós estamos espiritualmente, que é assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A posição que nós estamos, a posição daquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque também eles tinham essa capacidade de entender, porque eles eram pessoas convertidas, mas que isso era muito comum para eles, a questão da espiritualidade. Já em Corinto, Paulo não pôde falar nada disso, porque os irmãos ali eram bem carnais mesmo, né? Os pecados ali eram bem na questão da imoralidade, né, sexual, enfim. Então, capítulo 19 nós concluímos ele aqui. Próxima quarta-feira nós partimos para o capítulo 20, para a gente poder dar sequência. Uma recomendação é que você leia em casa novamente, né? Leia, depois você lê lá a carta aos Efésios, e você vai conseguir ter esse entendimento, para você ver que tudo se fecha, tudo se completa, não é nada solto na palavra aqui, está tudo bem ligado uma coisa na outra. Lê o capítulo 19, você vai ver, opa, Paulo vivenciou tudo isso aqui, beleza. Agora você vai lá em Efésios, ó, quando ele estava preso e escreveu essa carta, foi porque ele experimentou, então ele sabe o que estava dizendo. Olha como que era o contexto daquele ambiente lá em Éfeso. Amém? Alguma dúvida aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar? Não? Deu 9 horas, ninguém tem nada para falar, né? Então vamos embora, fica de pé, vamos orar. Até tem, mas deu 9 horas, assim, não dá para falar mais. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite aqui, com essa liberdade que nós temos de ler a Tua Palavra, de aprender um pouco mais com o Senhor. Em nome de Jesus, possamos valorizar, ó Deus, este momento aqui, que é um momento único, um momento muito especial. Que possamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que temos aprendido, que a nossa mente venha, ó Deus, se expandir pelo Evangelho, para que assim possamos, ó Deus, fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os lares, em nome de Jesus. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, das manifestações do Espírito Santo de Deus, em cada coração, agora e para todo sempre, e todos digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida.